Boa tarde a todos os nossos amigos, web espectadores, a todos que nos acompanham aí através das nossas mídias pela web, né, principalmente YouTube, Conexão 013. Estamos aqui para mais um programa aí do Operação Saúde e hoje a gente conta com algumas atualizações sobre a Covid-19, principalmente no âmbito vascular, né? Então hoje como participante aí integrando a nossa mesa de discussão, aí nós temos a doutora Tatiana Ducati, ela que é médica cirurgiã vascular, e gostaria de agradecer primeiramente pela tua presença, viu, Tatiana? E dizer de antemão aí que a casa está sempre aberta para você, toda vez que quiser participar com a gente aí vai ser um prazer. Hoje a gente está com os participantes aqui num número mais reduzido, né? Tô só você e eu aí por enquanto. Capaz até que chegue mais gente aí ao longo do programa, mas eventualmente o pessoal tem um compromisso ou outro e independente de qualquer coisa, o propósito sempre é levar informação de qualidade, atualizações, e hoje a gente pode ter aí a oportunidade de ter uma ótica diferente acerca de um tema pouco explorado, né? Então queria te dar as boas-vindas, te agradecer e gostaria que você se apresentasse aí para o público dentro da tua área de atuação. Eu que agradeço o convite, né, de vocês, a doutora Natália também. E eu sou cirurgiã vascular em Santos, né? Eu me formei pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos em 2001. Fiz minha especialização primeiro em cirurgia geral e depois em cirurgia vascular e endovascular no Hospital Guilherme Álvaro. E atuo aqui na região desde então. Eu, além do meu consultório particular, eu atuo no sistema público de saúde, né? A gente tem uma equipe, algumas equipes, eu componho a equipe do Hospital Guilherme Álvaro, eu continuei em serviço depois da residência. Eu sou da Prefeitura de São Vicente, presto serviço no Hospital Municipal de São Vicente e no Hospital Irmã Dulce. Nós temos as nossas equipes, né, que prestam todo o serviço só em relação à cirurgia vascular dos pacientes hospitalizados. Bacana. Trabalha pouco, quase nada, né? Cirurgião trabalha bastante, né? A gente gosta da emergência, a gente gosta dessa... A gente gosta, toda. Não, é difícil enxergar um movimento que não seja esse dentro da medicina, quando se tem propósito, né? Quando se tem amor pelo que faz, é dessa maneira mesmo que a gente acaba conduzindo aí, no intuito de tentar abraçar esse auxílio aí para com o nosso próximo, né? Amanhã, dia 7 de abril, amanhã é Dia Mundial da Saúde, né? Então, é sempre válido lembrar a importância da gente preservar a saúde, principalmente num momento tão delicado quanto a gente vive hoje, né? Sob a ótica aí dessa pandemia. Aliás, nós estávamos aí comentando antes do início do programa justamente isso, né? Impossível não falar dentro de um programa de saúde sobre as atualizações, né, o cenário atual dessa questão pandêmica aí, a qual todo mundo está submetido e tentando passar da melhor maneira possível, né? Dentro dessa questão, e aí já trazendo o comentário um pouquinho mais para dentro da tua área, Tatiana, eu queria que você pontuasse um pouquinho para a gente. E uma das principais complicações do Covid são alguns eventos tromboembólicos, né? Então a embolia é algo que preocupa principalmente os médicos e é algo que às vezes não se discute tanto nas mídias, nas notícias, né? E os pacientes às vezes não têm tanto esclarecimento a respeito disso. Queria que você desse uma noção aí para o público que está nos assistindo aí, o que significa esses eventos tromboembólicos, como que isso é originado dentro do organismo, né? Como o Covid funciona através desse gatilho, e explicasse um pouquinho para a gente um pouco melhor essa situação. O Covid ele tem uma reação inflamatória muito grande, né? Como a gente viu, a gente acompanha e vê a evolução da doença. Com essa
toda essa quantidade de inflamação, ele tem um tropismo pelos vasos. Não se sabe ao certo ainda o porquê, mas ele faz um fenômeno, ele tem uma predisposição grande, bem maior para esses fenômenos embólicos, né? Ele causa uma reação nesses vasos, e como a gente sabe, uma das diretrizes, uma das tríades da trombose é a lesão vascular. Então, o COVID, ele causa essa lesão vascular. A gente tem que ter em mente duas coisas, né? Essa inflamação, a gente tem visto um aumento muito grande desses fenômenos de trombose venosa, que são das veias, não só durante o processo inflamatório do COVID, não só durante a doença, mas em torno de 30 a 40 dias após, a gente tem alguns pacientes que tiveram COVID, e após um mês, mais ou menos, esse paciente começa a apresentar um edema, uma dor na perna importante, uma dificuldade de andar, e essa perna mais edemaciada, mais inchada que o normal, e uma dor mesmo em panturrilha ou coxa, diferente da outra perna. Esses pacientes têm procurado muita gente, né? E às vezes eles chegam com alguns dias já de história. O grande problema da trombose venosa é que ela pode progredir para uma embolia pulmonar. Por quê? A gente vai ter uma oclusão dessas veias, né, de perna por um trombo, e se esse trombo não for tratado rapidamente, ele pode romper dessa veia periférica e acabar ocluindo a rede venosa pulmonar, que é o que a gente chama de embolia pulmonar. Esse que é a letalidade da trombose venosa. Por isso que a gente precisa tratar a trombose, não só por causa da dor e do edema. Além disso, nós temos visto um aumento muito grande, não só da trombose venosa, que é da veia, e sim da trombose arterial. A gente tem uma oclusão arterial aguda. Também por essa lesão vascular. A gente vai ter uma oclusão dos vasos que irrigam a perna. Geralmente, na maioria das suas vezes, é perna, mas pode acontecer também no braço. A gente já teve caso num dos serviços que a gente teve uma oclusão de artéria de braço. E esse braço vai irrigar, causando a gangrena. Então, esses pacientes precisam ou o familiar, porque às vezes é um paciente idoso, precisa observar bastante se esse paciente tem alguma queixa de dor, frialdade ou inchaço na perna, e não ficar com tanto medo de levar esse paciente ao hospital, porque a gente precisa ser diagnosticado e tratado. Aliás, né, Tatiana, a gente tem visto aí muito desse agravamento nas condições hospitalares também se deve ao fato de que as pessoas passaram aí um período até superior a 1 ano, né? A gente já tem mais de 1 ano de pandemia, né? E teve muita gente que deixou de procurar o acompanhamento ambulatorial nesse período justamente com medo de se expor a um ambiente hospitalar onde possivelmente teria uma contaminação maior. E, logicamente, parte desses pacientes que ficaram sem acompanhar as suas doenças de base, né? Parte desse pessoal agravou, né, e acabou contribuindo para aumento do número de internações também. Fora o quesito das doenças sazonais também. Hoje a gente tem dengue hemorrágica que complica, a gente tem chikungunya, né? Então é uma sobrecarga como um todo e não só apenas por parte do Covid, né? Eu achei interessante essa parte que o tropismo do vírus, o tropismo, né, ou um favorecimento aí pelo vaso sanguíneo, né? Mas isso é potencializado pela questão da inflamação no corpo e é algo que a gente sempre frisa frente aos pacientes também, para que cuidem de todo o cenário coadjuvante que envolve um tratamento do Covid, né? Não só aquele protocolo base que muitas vezes é instaurado, mas uma suplementação adequada. Eu, por exemplo, fico meio abismado das pessoas não suplementarem ferro no Covid, né? A gente considerar que o vírus ele faz uma dessaturação no corpo e que o ferro facilita o transporte aí do oxigênio. O ferro ele dá estabilidade para o oxigênio ser transportado, a vitamina C garante a absorção do ferro, né? Então,
parte da suplementação que eu vejo como um recurso adicional, mas importante, e pouca gente cita a necessidade do zinco, do magnésio, da vitamina D e tal. E aí, Mas dentro dessas questões, eu vejo alguns pacientes procuram a gente e eu sempre falo, né? Cuida da tua dieta, limpa a tua dieta, né? Tira agrotóxico, tira farinha branca, tira industrializado, enlatado, embutido e tal, porque isso com certeza aumenta o potencial inflamatório do corpo, né? E aí vai predispor a um risco muito maior de um paciente que já chega numa condição de um organismo mais inflamado. Obviamente, por isso que no obeso, no grande obeso, aí, o prognóstico está entre um dos piores. O vírus entra num organismo que já está muito inflamado, é tudo que ele precisa para fazer a festa lá, né? Outra coisa também, eu acho que a máscara, a gente esquece de beber água quando você está trabalhando com a maioria das pessoas hoje para trabalhar está usando máscara, que já é crucial, né? É de suma importância e de proteção. Só que se ater para andar com uma garrafinha de água, porque a gente esquece de se hidratar. A gente fica com a máscara, acaba ficando com medo de beber água. E assim, o aumento da viscosidade do sangue, ela também pode propiciar a trombose, né? Você aumenta a viscosidade, engrossa o sangue, né? Porque você não se hidrata adequadamente. E isso também pode ser uma das causas de você estar aumentando essa trombose. Então, são 3 fatores que podem piorar uma agressão do vaso, né? A própria agressão inflamatória e a viscosidade do sangue são 2 fatores a mais que você pode propiciar para o aparecimento dessa trombose venosa. Aí, tem que se ater a todos os detalhes, não tem jeito. E até aproveitando... Se proteger com a máscara... Então, hoje em dia, assim, eu acho que são muitos cuidados e as pessoas estão deixando de ter o cuidado, às vezes, por medo de ir ao hospital, a medo de ir ao médico, o agravamento das doenças em casa. Você precisa fazer o seu check-up, né? Nós já estamos na pandemia há 1 ano e hoje é 1 ano e meio, 1 ano e 20 dias, né? Mais ou menos. Foi dia 19 que a gente... começou oficialmente a ficar mais resguardado dentro de casa, né? 19 de março do ano passado. Eu acho que as pessoas têm que fazer o check-up com todo cuidado, mas elas precisam lembrar que elas precisam avaliar sua pressão, ver o seu índice glicêmico, ver como é que está a parte cardíaca, a parte alimentar, deixar de... A gente começou a comer muita gente começou a comer muito industrializado, é o que você disse. Isso aí aumenta o processo inflamatório corporal. Não, total. E até assim, você sabe que pós-pandemia, muita gente compareceu lá ao consultório com o intuito de emagrecimento mesmo, né? E a gente, muitas vezes, quando se depara com um índice inflamatório oxidativo muito alto, é comum falar para as pessoas, pô, a gente pode pôr o tratamento da NASA que dificilmente vai surtir efeito. Então, muitas vezes você tem que iniciar o trabalho alinhando parte metabólica, parte hormonal, otimizando o funcionamento do metabolismo de uma maneira geral, mas principalmente trabalhar para a redução do padrão inflamatório, porque isso que vai garantir que a pessoa tenha uma boa resposta ao tratamento. Caso contrário, dificilmente ela vai responder bem a um tratamento instaurado, né? E aí, até aproveitando essa questão de limiar inflamatório, eu queria te perguntar a respeito dos quadros de diabetes descompensado que você recebe e que justamente parecem ter aí um pior prognóstico nessa questão vascular, né? O que a gente tem avaliado e recebido, né, esse paciente, principalmente no sistema público de saúde, é o pacientinho que... A maioria dos pacientes meus são mais idosos, ou como eles já têm uma neuropatia diabética, né? Eles já têm uma lesãozinha, uma feridinha, já não enxergam direito, porque já tem comprometimento ocular. E, às vezes, eles não sabem avaliar a gravidade da sua ferida. Então, eles deixam até quando
o máximo que puder ficar em casa, e quando eles têm chegado para a gente com essa ferida, é uma ferida infectada, uma ferida já com gangrena, que tem uma necessidade de você fazer uma intervenção, como uma amputação, às vezes uma amputação de dedo, ou uma amputação do pé, da perna, porque muitas vezes a família tenta tratar em casa com medo de levar por conta do Covid. Tem risco? O ambiente hospitalar? Tem risco? Tem. Mas você ficar com uma lesão infecciosa em casa também tem um risco muito grande. O risco, inclusive, de morte, de fazer uma infecção generalizada, né? A septicemia. E você levar esse paciente a óbito ou um agravamento da própria função do rim, da parte ocular, da parte de circulação, da parte arterial, falta de circulação no pé. Então, o paciente diabético e a família, principalmente os familiares, né? Porque às vezes é um paciente idoso que requer da companhia e do acompanhamento de um familiar. Não deixar de fazer o check-up, não deixar de marcar no posto. As consultas estão sendo feitas com espaçamento, com bastante cuidado hoje em dia, né? Então, para que eles façam esse acompanhamento do diabetes, checar sua glicemia, fazer inspeção dos pés, que é uma coisa muito importante, a gente pode achar que é uma bobagem, né? O simples fato de cortar a unha do pé de uma maneira errada pode levar a uma infecção por algum acidente, um cortezinho no dedão do pé. Então, assim, são pequenos detalhes, como você avaliar entre os dedos dos pés, se tem uma rachadura ou não, que isso melhora a qualidade de vida do paciente e pode prevenir qualquer lesão, né? Perfeito. Agora, um detalhe que eu acho que convém te perguntar aqui. Muita gente questiona na vigência do quadro de Covid, né? Quando diagnostica lá a presença da doença ativa no organismo, muita gente questiona, e o anticoagulante aí, preciso tomar ou não preciso? Então, a pergunta que eu te faço é o seguinte, o anticoagulante é para todos, não é? É para um nicho específico de pacientes? E uma vez que a gente usa o anticoagulante para um determinado paciente, quanto tempo esse anticoagulante deve permanecer em uso após a remissão dos sintomas? Então, a gente não usa para todos os pacientes, porque o anticoagulante ele tem um risco de sangramento, né? Não é uma coisa inócua. Hoje em dia, com os anticoagulantes mais novos, a gente tem um risco bem menor do que antes. Mas mesmo assim, o custo é muito alto e existe o risco de sangramento. E tem as contraindicações também, paciente que tem problema renal, a gente tem uma série de coisas que a gente precisa avaliar custo-benefício. Tem-se usado, sim, o uso para pacientes que acabaram tendo que ser internados, paciente com um processo inflamatório maior do Covid. Paciente com Covid não necessitou de internação hospitalar, a gente não tem de rotina prescrito. E a gente tem usado em torno, no mínimo 21 dias, tá? Dose plena de anticoagulante, e depois a gente faz uma manutenção de mais ou menos 30 dias. Ah, perfeito. Bom saber, que eu acho que esclarece para muita gente aí, né? Vai e pede, doutor, eu estou com Covid, eu quero. Não tem necessidade. O paciente está saturando bem, não precisa ficar internado, está em casa fazendo seus afazeres, bebendo, andando, deambulando, não tem o risco é maior do que o benefício, né? A gente precisa sempre ter cautela e colocar o equilíbrio, colocar na balança qual é o risco e qual é o benefício. Se o risco for maior que o benefício, você usa. Então, a gente tem que ter parcimônia em relação a qualquer medicação, qualquer tipo de tratamento, né? Outra coisa, como você tem uma atuação aí em vários tipos de serviço, principalmente serviço público, né? Hoje uma questão, até extrapolando um pouquinho a área da cirurgia vascular, hoje uma questão que se discute muito em torno do Covid é o tratamento precoce, a profilaxia, né? E deixar ou não deixar para tratar quando a pessoa tem sintoma, oferecer de repente um tratamento tardio, né? Então hoje o grande debate entre os profissionais da medicina é se trata ou se não trata precocemente, né? Como que você tem visto essa questão frente aos serviços públicos aí?
E o que você tem de percepção acerca do prognóstico em cada um dos casos, daqueles que tratam precocemente e daqueles que não tratam? Olha, eu sou de uma linha que não trata. Eu acompanho a maioria dos meus colegas, a gente discute muito nos grupos, né? Nos grupos da faculdade, no grupo do hospital. E eu acho que a gente tem que avaliar caso a caso, né? Nada melhor do que o especialista, o infectologista, para definir quem são os melhores casos. Eu acredito que o tratamento precoce pode trazer alguns malefícios, inclusive se ele não for bem avaliado. Então, eu acho que o paciente precisa procurar o serviço médico, ser avaliado pelo especialista. Hoje em dia, todos os serviços têm um infectologista responsável. E a partir do momento que ele tiver uma clínica exuberante, a gente começa a tratar. Fora isso, é sintomático mesmo. Para você ter uma ideia, né? Primeira vez que peguei Covid foi em março, quer dizer, faz um ano, né? Eu lembro que na ocasião o pessoal não tinha muito traquejo, manejo de tratamento ainda. Tava todo mundo meio perdido. Ainda era uma briga a respeito da tal da cloroquina, se usa, se não usa, né? E hoje eu vejo dessa maneira que você colocou aí, os serviços já estão muito mais preparados, né? O pessoal que tá mais na linha de frente tá subsidiado, munido de muito mais informação, né? E a própria conduta a respeito dos casos de maior gravidade são feitas de maneira mais imediata, né? À medida do possível. Então, acho que isso tem contribuído também para que a gente consiga ir devagarzinho e melhorando esses índices de internação, né? Eu acho que a própria internação, antigamente esperava-se mais. Eu acho que a gente não estava tão... Mesmo a população está mais orientada de buscar, né? Muita gente ficava em casa esperando até ter muita falta de ar. Hoje as pessoas buscam um pouco mais cedo também. Quando percebem que já não estão comendo direito, quando já estão um pouco mais enfraquecidos, eles não esperam agravar tanto para ir buscar. Acho que antes o medo era tão grande de ir ao hospital e as pessoas acabavam morrendo em casa mesmo. Né? Hoje em dia as pessoas procuram um pouco mais precocemente, inclusive são internados mais precocemente do que antes. Até porque eu acho que existem alguns casos de mau prognóstico da doença, onde a evolução, que é uma evolução desfavorável, ela ocorre de maneira muito rápida, né? Eu vejo que hoje a gente tem os exames de imagem aí muito presentes no diagnóstico clínico, então a gente tem... É frequente o paciente com desconforto respiratório ter o acesso à tomografia e quantificar a extensão daquela lesão pulmonar. Porém, a gente vê assim, em alguns casos a piora é muito rápida mesmo, até comparando tomografia de um dia de evolução, às vezes passa de 25%, 30% para 60% de comprometimento. Quer dizer, a gente dobrou ali o comprometimento pulmonar numa questão de 24 horas. É um processo muito rápido, né? E acho que esse traquejo, o manejo do tratamento que os profissionais vêm adquirindo aí, subsidia um respaldo maior, uma atenção mais adequada para esses casos, né? E hoje a gente tem o conhecimento também que às vezes não é, além da evolução ser rápida, a gente tem, durante esse ano a gente pôde observar, né, porque é uma doença muito nova, que o processo inflamatório grave ele começa a partir do 7º, 8º dia até o 11º, 12º dia. Eu tive um familiar que estava em casa reclamando que estava trancado, estava no 8º dia, no 9º dia de Covid. No 10º dia ele foi internado. Ele estava ótimo, reclamando que queria sair, que não sentia mais nada, estava em isolamento domiciliar. No 10º dia começou com uma descompensação clínica gravíssima, não chegou a ser entubado, mas foi para a UTI, ficou 10 dias internado na UTI. Então, assim, hoje a gente sabe que o pico inflamatório é a partir do 7º dia. Justamente, às vezes, quando começa a haver a remissão dos sintomas clínicos, né, e o paciente já se sente mais confortável para retomar as atividades clínicas, as atividades habituais do dia a dia, e é justamente um ponto de atenção onde
deveria ser preservado um cuidado maior, né? E isso é um problema, porque segurar o paciente aí preso, isolado, né? Porque o certo mesmo é ficar isolado, até porque a gente tem em qualquer processo viral aí um período de aproximadamente 10 dias de replicação celular, onde a pessoa se torna transmissora de qualquer processo viral. Agora, tendo em vista a gravidade da situação que a gente vive aí, e lógico, considerando uma margem de segurança, se estabeleceu a quarentena em 14 dias. Né? Agora, permitir fazer com que a pessoa se restrinja aí do contato social nesses 14 dias, eu acho que hoje ainda é o grande desafio, né, frente ao paciente. Tem que ter muito poder de convencimento, né? E aí alguns já melhoraram, mas por que eu estou trancado dentro do quarto, né? Mas ainda o período de transmissibilidade ainda existe, né? Não tem como a gente não fazer essa quarentena obrigatória, né? Pois é. Uma coisa que nós acabamos discutindo bastante também na edição anterior do programa aqui, foi com relação a alguns cuidados aí pós-Covid, né? Então, à medida que, por exemplo, vou traçar um exemplo paralelo dentro da minha área, a gente solicita aí para aqueles indivíduos que são atletas, por exemplo, que esperem de 15 a 20 dias para repetir os exames de parte inflamatória, mineralograma, eixo hormonal, controle oxidativo, enfim. A gente pede um rastreio após 15 a 20 dias e a gente solicita que se espere 30 dias para as pessoas comuns, né? Que não têm uma atividade física mais regular. E após a análise desses indicadores aí, a gente acaba liberando gradualmente a pessoa para voltar, inclusive, a sua rotina de atividade física e a retomar suas atividades normais do dia a dia. Como que da parte vascular você enxerga isso, essa questão aí de retomada? Existe algum cuidado? Porque é comum as pessoas avaliarem, por exemplo, função pulmonar pós-Covid, né? Precisa de alguma análise sob a ótica vascular? Do paciente sem a complicação, não. O que a gente pede, o que eu tenho orientado muitos pacientes que vêm no consultório, porque alguns vêm com, doutora, eu tive Covid e vi que pode acontecer qualquer problema vascular. O que eu peço? O paciente fazer alguma atividade física. Às vezes o paciente é idoso, mas pelo menos andar um pouco dentro de casa, né? Não ficar muito tempo parado, se hidratar bem, tentar fazer uma compressão da panturrilha, mesmo sentado, né? Eu explico como pode ser feito. Então, tentar ativar esse sistema venoso, né? Porque hoje em dia, além do problema do Covid, Lucas, a gente tem tido muita trombose pelo paciente ficar sentado o dia inteiro dentro de casa. Antes ele ia à padaria, né? Mesmo os pacientes mais idosos que tinham algumas limitações, não faziam uma atividade física, mas hoje eles estão dentro de casa, eles ficam muito tempo sentados. Então, esse paciente, às vezes, está tendo um aumento de trombose também, não só pelo Covid, mas também por isso, porque você se movimenta menos. Então, essa parte da venosa, você diminuiu muito desse retorno venoso. Então, eu tento orientar as pessoas. Tenta andar um pouco dentro de casa, fazer uma compressão da panturrilha, fazendo a contração dela, mexer o pé para lá e para cá, como se fosse um acelerador, beber bastante água, né? Tentar se hidratar bastante, porque são artimanhas que a gente pode fazer em casa mesmo sentado para evitar um quadro trombótico, né? Na realidade, eu vejo que tem muitos fatores que a gente pode trabalhar em casa, né, para cuidar melhor da saúde nesse momento e que é algo imprescindível, né? As pessoas têm que garantir um bom estado de saúde. Isso depende de ter um certo esforço, de acionar um movimento favorável, né? Então, eu vejo... A gente chegou num ponto que, assim, tem pessoas que descuidaram totalmente da saúde em casa, ganharam peso, se alimentaram mal, mas tem muita gente que tomou por consciência aí que a preservação de um bom estado de saúde depende de alguns cuidados e passou a olhar mais para a questão da alimentação, passou a fazer uma atividade física, passou a adotar uma rotina melhor de horários, né? E aí a gente vê que esse pessoal, assim... conseguiu lidar, até psicologicamente, conseguiu lidar muito melhor com essa questão da pandemia do que o grupo que simplesmente aí se acomodou, né, dentro de casa. Eu acho que a gente teve um favorecimento muito grande da própria parte, né, da internet, do acesso, as pessoas estão buscando mais.
estão tendo muita gente igual o programa de vocês, né? Vocês tentam esclarecer as pessoas, trazer uma informação de uma maneira clara, prática e simples, né? Às vezes uma simples, um bate-papo, você consegue tirar alguma coisa e esclarecer um pouco essa população. Então, o acesso à informação está muito melhor. A gente teve que se adaptar, né? As pessoas tiveram que se adaptar a esse momento. E muitas pessoas dedicam um pedacinho do seu tempo para esclarecer a parte da médica ou a parte de alimentação. Você olha, hoje você acessa um monte de atividade física no YouTube, tem os professores dando a parte de funcional dentro de casa, receitas mais naturais, para as pessoas tentarem tentar manter uma alimentação boa, uma atividade física. Não é o ideal, mas é melhor do que ficar parado. Você consegue fazer muita atividade física dentro de casa, se você tiver informação. Eu acho que essa parte a pandemia nos favoreceu bastante, né? As pessoas, o acesso ficou melhor e de uma maneira mais global. O que você pensa a respeito disso? Eu acho que sim. Eu sou exemplo vivo disso daí. Montei uma mini academia em casa. Muita gente que eu vejo que fez isso também. Otimizou as suas horas de trabalho, né? Então, a questão do home office, ela, querendo ou não, ela dá mais flexibilidade em termos de horário para as pessoas poderem manter uma rotina mais adequada, né? Então, eu acho que é questão de propósito, né? Questão de querer. Tatiana, muito bacana o bate-papo. A gente vai fazer um breve intervalo e já a gente retorna aí com mais esse bate-papo super proveitoso aí do Covid frente à ótica vascular. Marmoraria Santista, desde 1940, atendendo você, cliente. Trabalhamos com granitos e mármores nacionais e importados. Trabalhamos também com escadas internas, fachadas, lavatórios e revestimentos em geral para seu escritório ou residência. Temos também cubas de qualidade e requinte sofisticado. Aqui você encontra também vasos decorativos e muito mais. Corra e faça já o seu orçamento. Telefone 13 3232 2204 ou WhatsApp 13 99740 3830. Faça-nos uma visita. Estamos localizados na Avenida São Francisco, número 262, no centro de Santos. Acesse também o nosso site e fique por dentro das nossas novidades. www.marmorariasantista.com.br. Para realizar exames, o que você leva em conta na hora de escolher o laboratório? Confiança, credibilidade, tecnologia, respeito à vida. O Célula Mater tem tudo isso e muito mais. O Laboratório Célula Mater investe em tecnologias que visam benefício exclusivo da vida. São equipamentos de última geração que agilizam resultados de exames e promovem mais qualidade de vida para a população. Modernos maquinários garantem até 800 testes por hora nas áreas de hematologia, bioquímica, coagulação, toxicologia, além de um rápido e preciso analisador de íons. O atendimento é humanizado para priorizar a individualidade e privacidade de cada paciente com ética e transparência. As unidades mantêm um padrão de conforto, descrição e fácil acesso para bem atender mais de 100 operadoras de saúde, além de realizar exames particulares com preços reduzidos. É o compromisso com a vida em primeiro lugar. Quem examina qualidade prefere o Célula Mater. Laboratório Célula Mater,
investindo em tecnologia em benefício da vida. E nós estamos de volta aí para a etapa complementar do programa Operação Saúde, hoje recebendo a doutora Tatiana, cirurgiã vascular. E nós estávamos aí há pouco conversando a respeito de hábitos que as pessoas podem adotar dentro da sua rotina domiciliar, dentro da sua rotina de home office, hábitos que podem contribuir ou de repente pôr em xeque a questão da saúde, né? Depende como cada um vai encarar aí esse momento e qual o propósito de cada um nesse contexto todo. Inclusive, se a gente pegar pelos últimos decretos, hoje ninguém aguenta mais decreto, né? Porque as pessoas já estão... ninguém sabe mais o que fazer, como agir. Isso até foi discutido com a doutora Natália aí semana passada, porque gera um certo aspecto de ansiedade, de pânico, né? De tensão nas pessoas. E não é todo mundo que consegue lidar bem com essa situação. Aí parece que é o elemento surpresa. Ninguém sabe qual é a bomba que vai vir daqui por diante. Então, hoje a gente sente esse clima de tensão nas ruas, ao mesmo tempo a gente vê, por exemplo, Santos é uma população que é uma das que menos adoece no Brasil, porque é uma população, embora seja constituída por uma faixa etária mais idosa, é um pessoal que em geral toma sol, que pratica atividade física ao ar livre, né? Hoje a gente tem, por exemplo, a praia totalmente fechada para essa prática de atividade física. Por outro lado, a gente vê que é um momento que talvez aí precise de uma restrição maior e infelizmente, quando se abrem algumas exceções, a gente vê muitos abusos, né? Queria perguntar, independente da questão vascular, como que você avalia o cenário, Tatiana? Se o cenário representa um prognóstico aí favorável dentro daquilo que se tem visto em termos de sociedade, né, normas da sociedade, esses decretos todos, em frente ao que se vê dentro dos hospitais também. O prognóstico, na sua opinião, ele é um prognóstico favorável ou ainda é um prognóstico um tanto quanto sombrio? Eu acho que é um prognóstico reservado, vamos falar assim. Não chega a ser sombrio, mas não seja favorável. Eu acho que as medidas foram necessárias. São necessárias. A gente realmente está beirando o colapso da saúde pública, não só da saúde pública, porque a gente acompanha também o cenário dos hospitais particulares. Essa cepa nova é uma cepa extremamente grave, ela tem uma velocidade muito maior de transmissibilidade e de agressividade que a outra e requer muito cuidado mesmo. Eu acho que foi tudo muito necessário. Eu sou uma pessoa que tem muita esperança, eu acho que essas medidas elas vão repercutir, mas não é imediatamente. Acredito que essa fase emergencial de 15 dias vai ajudar bastante, a gente já teve os 15 dias emergenciais, esse lockdown e mais esses 15 dias. Isso vai repercutir beneficamente para nós, mas o quadro ainda inspira muitos cuidados, eu acho. A gente precisa se policiar muito nos hábitos e policiar o outro também. Tem muita gente que ainda não, apesar de ter um ano, tem muita gente que ainda não caiu a ficha. Tem muita gente que acha porque pegou, não vai pegar mais. Isso não é verdade. Então, mesmo a imunização, tendo começado, a gente tem um caminho muito grande ainda pela frente e só a imunização não vai ser eficaz. A gente vai ter que continuar com alguns hábitos por muito tempo ainda. Não, bacana. Até por conta das pessoas ganharem progressivamente a consciência de que o cuidado também é para com o próximo, né? E não só pensar na questão individual. Falando em cuidado com o próximo, Tatiana, eu queria te perguntar a respeito de uma população aí que talvez não seja enfoque, ou de longe, né, seja enfoque da área de atuação da cirurgia vascular, mas que são as crianças, né? Essa questão de eventos tromboembólicos também chega a atingir essa faixa etária? Não? Não. Meu marido é cirurgião pediátrico, né? Então, assim, eu acompanho muita parte de pediatria em relação a isso.
Primeiro que continuamos com poucas crianças ainda bem infectadas graves, né? Elas ainda têm sintomas frustros, a maioria delas, e como se fosse uma gripe mesmo, as crianças reagem de maneira diferente do adulto. Então, as internações infantis por Covid são bem menores, e nesse 1 ano, nós no serviço público não tivemos nenhum fenômeno tromboembólico infantil. E não tem nenhum relato dos estudos que a gente acaba acompanhando dizendo esse aumento, né, desses eventos. Geralmente as crianças graves são crianças que já tinham alguma comorbidade, né, na maioria dos casos. Uma ou outra sai dessa curva de Gauss, mas as crianças ainda são um grupo bem preservado com uma virulência bem menor desse vírus, né? Parece que a gente vê uma questão de proteção mesmo, né? Nas crianças, os sintomas tendem a ser muito mais amenos, né? E a gente tem observado também em gestante, né? Gestante também, assim, inclusive até como um relato de caso aqui, acompanhei alguns pacientes que estavam com a esposa gestante e às vezes teve situações da pessoa se contaminar e permanecerem ali juntos, né? 2, 3, 4 pessoas contaminadas e as gestantes se saíram super bem, assim, quase que sem quadro clínico nenhum, né? Então, interessante. Temos casos mais raros de gestantes graves que vieram a óbito, mas foi bem, em relação à população em geral, um número bem pequeno, graças a Deus. Agora, pensando em trombose mesmo, ou as consequências, né, de uma trombose, porque é isso que o pessoal às vezes não entende direito. Um trombo que se desprende da pequena e ganha grande circulação, né, onde ele se instaurar, ele vai causar um baita de um prejuízo, né? Então, pensando nessa questão da trombose e nas consequências dela, quais os grupos que estariam mais suscetíveis a esse tipo de... A gente já falou aqui dos diabéticos, né? Mas existe algum outro grupo onde a gente precisa ficar com atenção redobrada? Paciente que... dificuldade de mobilidade, paciente mais idoso, paciente obeso tem maior chance, gestante tem mais chance de trombose, né? São os pacientes que têm alteração do retorno venoso, que é a dificuldade do sangue de subir até o coração para ser oxigenado. Então, um paciente obeso, ele vai ter um abdômen que vai dificultar esse retorno venoso. O paciente que é acamado, o paciente idoso, ele não consegue movimentar adequadamente os membros inferiores, as pernas, né? A gestante por conta do abdômen gravídico. Então, a gente tem esses quadros, esses pacientes que têm mais suscetibilidade a ter trombose do que o paciente em geral. E acometido do Covid é mais um fator agravante, né? Em relação aos outros fatores. Não, muito bacana. Existe uma diferença que a gente sempre, quando fala em trombose também, eu acho que vale a pena a gente ressaltar a título de esclarecimento. Existe a trombose venosa e a trombose arterial. Também. Gostaria que você pontuasse a diferença. Então, são 2 quadros de trombos, né? Um no sistema venoso, que são as veias, e outro no sistema arterial, que são as artérias. As artérias são as responsáveis pela irrigação, pela oxigenação dos tecidos. A diferença clínica, a diferença no quadro clínico. Na trombose de veia, que é a mais comum, graças a Deus, nós vamos ter um inchaço da perna, nós vamos ter dor nessa perna associada ao inchaço, dor na panturrilha. E essa perna, geralmente, ela vai ficar mais avermelhada, mais corada. A trombose arterial, como é que ela funciona? Ela cessa, interrompe, é como se fosse fechar a torneira, a gente não consegue mais irrigar esse membro. Fechou a torneira do membro. Esse membro ele vai ficar roxo, muito dolorido, pálido e frio. São essas as diferenças que a gente tem. Esse paciente ele vai ter uma dificuldade
na movimentação, quando o quadro já estiver um pouco mais avançado, ele não consegue movimentar, no caso geralmente das pernas, não vai conseguir movimentar o tornozelo, além de uma roxidão e de uma frialdade, esse membro é gelado. Então, são sinais que você precisa, tanto da trombose venosa quanto da arterial, ir imediatamente ao hospital. Deu uma dor importante na perna, inchou, a perna está diferente da outra, não deixe de ir ao hospital. Deu uma dor importante na perna. Nossa, minha perna está gelada, está fria, está roxa. Tem que ir imediatamente para ser avaliado, porque nos casos da trombose arterial, se a gente intervir rapidamente, a gente consegue refazer essa circulação, né? Desobstruir o vaso e voltar a oxigenar esse tecido do membro. Nesse paciente, tem uma chance muito grande de não evoluir com amputação. Nos casos tardios, muitas vezes a gente não consegue restaurar essa circulação e esse paciente, infelizmente, acaba sendo amputado. E acho importante a gente ressaltar, né, Tatiana, que esses cuidados em relação a perceber alguma coisa de diferente, uma perna está dolorida, a outra não está tanto, assim, isso não precisa necessariamente estar relacionado ao Covid. Lógico que a gente trouxe esse tema em razão das alterações que o Covid predispõe, né? Mas que outras doenças aí que aumentam potencial inflamatório, né? Podem ser gatilhos também de eventos tromboembólicos. Então é importante a pessoa, independente do Covid, observar esses sintomas e caso haja qualquer alteração nesse sentido aí, procurar de fato o atendimento para ter um esclarecimento acerca do caso, né? Exatamente. Às vezes o paciente é um paciente acamado, ou o paciente tem um problema cardíaco, uma arritmia cardíaca, ele pode ter uma trombose arterial. O paciente diabético, por conta das complicações do diabetes, ele pode ter uma trombose arterial. O paciente que quebrou a perna, ficou imobilizado um tempo, pode ter uma trombose venosa. Então, não é só o Covid, a gente tem um monte de outras comorbidades, outros fatores que podem aparecer no paciente que não teve Covid, né? Então, a gente precisa estar atento. Qualquer alteração estranha, procura o serviço médico, né? Melhor a gente não ir ao médico e descobrir que não foi nada, ou foi uma coisa simples, do que a gente deixar agravar um quadro que poderia não ter tido uma repercussão tão grave futuramente, né? Ou até mesmo abordar a questão de maneira profilática mesmo, né? Eu costumo dizer que não existe trabalho de prevenção sem rastreio, né? Então, é comum, às vezes, pedir exame para paciente e o pessoal questionar, nossa, mas tudo isso de exame, tudo isso sim, eu quero avaliar toda a função metabólica, né? E é um rastreio onde a gente consegue intervir em termos de prevenção e não depois da doença instaurada, né? Eu acho assim, é muito mais barato, não só para as operadoras, como para as pessoas. Fazerem os exames, se precaver, fazer uma rotina no médico, ver que não tem nada de diferente, ou tem uma outra coisa alterada no seu organismo, e você precocemente intervir, do que lá na frente você tentar tratar uma coisa que se você tivesse observado um pouquinho antes, a repercussão, a complicação não teria sido tão grande, né? É o que eu falo. Faz o seu check-up, vai no seu clínico, vai no seu médico de confiança. Mesmo que nós estamos numa época de pandemia, precisa fazer o eletro de rotina, precisa fazer a parte cardiológica de rotina, a parte metabólica de rotina. Faz a inspeção dos pés se você tem um diabetes leve. Vai na podóloga, faz os seus cuidados para você ter uma qualidade de vida melhor. Um envelhecimento melhor, né? Se precaver de ter... Não tem como você não ter a hipertensão, não tem como você não ter o diabetes se você geneticamente está predisposto. Mas tem como você retardar o aparecimento delas com atividade física, alimentação, um check-up, um acompanhamento mais precoce, tá? Até porque o Covid ele não vai sumir de uma hora para outra, né? Ele vai continuar aí no nosso meio, então esses cuidados a gente tem que ter. E as doenças continuam, as internações por outras doenças diminuíram porque as pessoas não estão procurando. E quando procuram, a gravidade aumentou. Isso que está acontecendo.
Porque o paciente diabético, ele continua com a ferida. O paciente cardíaco com ICC, ele continua em casa. Às vezes ele está tão cansado que ele deixou de ir no cardiologista e quando ele vai ter que ser internado em vez de ter tratado um pouquinho antes, né? Então, a gente continua tendo as nossas doenças, mas mais o Covid. Pois é. E você vê que, por exemplo, para os casos de diabetes adquirida ao longo da vida, né, que em geral é a diabetes tipo 2, onde a gente tem maior resistência à insulina, né, em geral com pacientes que estão no sobrepeso, né, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia hoje não institui medicamento como a primeira medida de intervenção. Eles sugerem controle de peso, né, dieta e atividade física regular antes de intervir com algum hipoglicemiante via oral ou alguma outra classe de medicamento. Então, mais uma prova aí de que os cuidados preventivos aí são realmente a melhor opção quando a gente pensa em saúde, independente de Covid ou de qualquer outra doença, né? É verdade. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Como a função pulmonar, depois que você teve, eu sei que você é atleta, depois que você teve o Covid, você teve uma dificuldade, lógico que a sua dificuldade é menor do que quem é sedentário, mas você sentiu alguma dificuldade respiratória logo após o Covid de retornar às suas atividades normais? Então, você sabe que meu caso foi um pouco atípico pelas ferramentas coadjuvantes que eu lancei mão durante o período que eu fiquei em isolamento. Eu vejo de maneira muito frequente o pessoal que convive comigo, os meus amigos do esporte, aí eles, em geral, muita gente apresenta essa dificuldade respiratória ao retomar os treinos. Isso se estende por 15, 20, 30 dias, né? É muito comum a pessoa não conseguir retomar aí a sua condição de troca de oxigênio tecidual. No meu caso foi um pouquinho diferente. Eu fiz todo um aparato coadjuvante. Para você ter uma ideia, a primeira coisa que eu pensei foi, o vírus faz uma cascata inflamatória pulmonar. Eu não vou colocar absolutamente nada no meu corpo que possa gerar inflamação. Então, fiz a retirada sempre comi carne vermelha assim de maneira abundante. Tirei carne vermelha, tirei frango, de proteína só peixe e de vez em quando ovo. Era arroz, feijão e outras leguminosas orgânicas e vegetais, somente vegetal orgânico, sem agrotóxico, sem inseticida, sem pesticida. E para beber eu usei água ozonizada ou água alcalina, né? Fiz uma suplementação com doses altas de vitamina D, com ferro para facilitar o transporte de oxigênio, vitamina C, zinco, boro, magnésio, aquele aparato todo, né? Fazia exercício respiratório diariamente, 2 sessões ao dia. Usei óleo essencial antiviral como forma de nebulizar o quarto. E fiz uma coisa que eu acho que talvez tenha sido um grande ponto aí para ter essa condição pulmonar restaurada rapidamente, que foi a autohemoterapia menor com ozônio, né? Entendi. E a gente sabe que o ozônio tem uma eficácia muito bacana aí nesse incremento de série vermelha e transporte de oxigênio. Então, eu fiquei por 17 dias em isolamento e quando eu saí eu falei, agora eu vou fazer um teste. Peguei minha bicicleta, né? E subi 3 ou 4 vezes o Ilha-Pochá, assim, lógico que a gente sente uma condição de um pouco mais de fragilidade, né, em termos de limiares respiratórios, mas eu retomei assim muito rápido. Uma semana depois eu estava no mesmo padrão que eu treinava já anteriormente. Então, eu te falo assim, eu não senti tanto esse impacto, mas eu também fiz algo que dificilmente as pessoas fazem, né? Foi uma situação um pouco mais atípica. Legal. É porque tem bastante relato das pessoas, inclusive, de subir 1 degrau, 2 degraus, assim, a pessoa demora um pouco para voltar ao seu funcionamento. A maioria das pessoas que eu tive contato, que a gente ouve e tal, e acompanha, a maioria teve bastante dificuldade na parte respiratória, mesmo nos quadros, às vezes, leve, mas para retomar a sua atividade física regular. Não, mas isso é muito comum mesmo, né? E aí muita gente questiona
esse controle pós-Covid no quesito pulmonar. Então o pessoal fala, olha, tenho que fazer uma tomografia e tal. Geralmente eu falo para as pessoas, vamos fazer o seguinte, vamos avaliar como é que está o teu transporte de oxigênio. Então a gente dosa um hemograma simples, onde faz análise de série vermelha, ferro, ferritina, vitamina C, transferrina, tempo de coagulação e tal. E eu muitas vezes oriento uma prova de função pulmonar simples, como a espirometria, por exemplo. A gente já consegue ter uma noção, através de um exame simples, né, de como está aquela situação de oxigenação no corpo, né, para a gente poder estadiar essa volta aos treinamentos aí. Ótimo. Bom, doutora Tatiana, a gente está chegando ao fim do programa. Eu queria agradecer demais a tua presença aí, dizer que foi muito bacana o bate-papo. A casa está sempre aberta aí para tua participação. Queria que você deixasse aí os teus comentários finais a respeito do tema que a gente desenvolveu e de antemão te agradecer aí pela presença. Eu agradeço o convite novamente de vocês. A doutora Natália, que hoje é aniversário dela. Parabéns para a Natália. Parabéns pra gente aí. Ela tinha um compromisso, mas ela falou que no finalzinho ela ia conseguir ouvir o que a gente estava falando. E o que eu tenho para falar, Lucas, é que não esperem as consequências da sua doença, né? Observe o seu corpo, se tiver alguma alteração, não protele a sua ida ao seu médico ou ao hospital. A gravidade ela pode piorar com essa espera e com esse medo de procurar uma assistência médica. Então, qualquer alteração, qualquer observação que você tenha, seu organismo ele dá os sinais que ele não está bem. Então, o primeiro indício, não deixe de procurar o serviço médico. Tanto no convênio quanto no SUS, os serviços continuam funcionando. Alguns de maneira mais restrita, outros não. Então, não deixe a sua doença agravar por medo do Covid. Porque, às vezes, quando você for procurar, a gravidade está muito maior do que deveria estar no começo da doença, né? A prevenção sempre é a melhor busca da gente, a melhor coisa, mas a partir da doença instaurada, procure precocemente o serviço médico, né? Isso aí. Prevenção acima de tudo, né? Exatamente. Então tá bom. Obrigado pela participação. Agradeço aí a todos os web espectadores que estão com a gente. Muita gente, o link do programa sempre fica salvo, então muita gente acaba acompanhando depois. A gente sempre tem uma interação muito bacana. Quem ficou com dúvida pode mandar os questionamentos que a gente depois tenta responder ao longo da semana. Queria deixar a todos aí um grande abraço e um convite para a semana que vem, onde nós estaremos juntos novamente aí, se tudo der certo. E um grande abraço para todos. Vamos encerrando o nosso programa aqui e vamos para a próxima programação da nossa grade aí, Conexão 013. E semana que vem estaremos de volta com mais uma Operação Saúde.